Boa noite, pessoal. Aqui é a Júlia. Eu vou apresentar para você sobre a obra O Retrato, tá? Que eu escolhi aí do autor Érico Veríssimo. E vou contar para vocês um pouco sobre a obra. Bom, essa obra O Retrato do autor, tá? Ela é o segundo volume da trilogia do Tempo e o Vento. E essa trilogia do Érico Veríssimo, ela vai contar a trajetória do nosso estado, do Rio Grande do Sul, até a formação do estado que a gente conhece hoje. E o autor vai encontrar uma forma de misturar esses fatos reais, né, sendo fiel de fato à história, mas vai encontrar uma forma de colocar os elementos fictícios dele, especialmente os personagens fictícios que ele vai criar aqui, envolvidos nisso. Então, o grande foco do autor é pegar as duas famílias rivais que ele vai criar aqui, a família Terra Cambará e a família Amaral, e vai encontrar uma forma de, por trás dos movimentos que aconteceram no Estado, né, que nem a Revolução Farroupilha, o envolvimento do Estado na Guerra do Paraguai, ele vai pegar e vai dar um jeito de colocar essas duas famílias, esses personagens rivais, né, um contra o outro, e vai ser o grande foco do autor, tá, nessa trilogia. Falando especificamente sobre essa obra O Retrato, tá? O autor vai tratar aqui sobre o conflito real que aconteceu aqui no estado, a Revolução Federalista, tá? Que foi uma guerra que aconteceu aqui no estado de um partido federal, né, contra um partido que queria fundar uma república rio-grandense. Então, houve esse conflito aqui no estado e o autor vai usar esse território, né, real para introduzir os personagens dele aqui. Falando sobre a história em si, né? O personagem principal é o Rodrigo Cambará Terra, tá? Esse personagem nesse livro ele vai se envolver na política, ele vai apoiar o Getúlio Vargas, que era o governante aí da época, né? Vai apoiar o Estado Novo e tudo mais, que era de fato o que estava acontecendo na época, quando o Érico Veríssimo escreveu, ele se aproveitou desse fato real para, né, inserir no contexto da história. Bom, esse personagem vai apoiar o Getúlio Vargas, e quando o governo de Getúlio Vargas, né, acabar, esse personagem que estava junto lá do Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, ele estava cursando medicina, também se modernizando. Quando acabar o governo de Getúlio Vargas, ele não vai ter mais o que apoiar, ele vai voltar aqui para Santa Fé, cidade dele, no Rio Grande do Sul, e vai se reencontrar com a família dele, a família Terra Cambará. E aí aqui vai começar a acontecer os princípios dessa revolução federalista, tá? Então, o livro vai se discorrer toda a história a partir daí. Então, vai contar como que esse personagem vai se envolver nessa guerra, como que a família dele vai se envolver aí, como que a família rival vai entrar nessa jogada. Então, vai narrar tudo o que aconteceu no período de fato, tá? Bom, a obra tem esse nome, O Retrato, porque em um determinado capítulo desse livro, em um determinado trecho, o personagem principal vai contratar um pintor para fazer um quadro dele, tá? Por isso que o nome da obra é O Retrato. Bom, o grande diferencial do Érico Veríssimo aqui, tá? É que ele, como eu falei, ele já vai misturar elementos ficcionais com elementos reais, tá? E ele vai ter uma escrita muito influenciada pela psicanálise. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes a gente vai ler como se a gente estivesse dentro da cabeça desse personagem principal, do Rodrigo, e a gente vai ver o que ele pensa sobre as coisas, tá? Então a gente não vai ter um relato, digamos assim, real de como aquela situação é, mas nós vamos ter um relato sobre o que ele pensa daquela situação, como ele enxerga determinada situação, tá? Vai ter essa ideologia aí no pensamento. Outras coisas bem interessantes da obra é que, né, o Érico Veríssimo vai tratar de fato o que vai acontecer nos conflitos, vai interagir os personagens, o que aconteceu na realidade e tudo mais. Isso vai dar um relato sobre a coragem dos homens para lutar na guerra, a força e o envolvimento das mulheres, porque elas também estavam envolvidas aqui nisso, ok? E as consequências, né, a pobreza e as marcas deixadas por esses conflitos, né, como vai acabar, o que vai acontecer. E basicamente é isso, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação, que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre essa obra e sobre um pouquinho sobre o autor, o Érico Veríssimo. Beijos para vocês e uma boa aula.